Agora ficou fácil refutar os protestantes. Olha que fácil, né? Olha que coisa fácil. Eles negam que a igreja foi fundada sobre Pedro, né? Esse fundamento visível que Cristo deixou. Obviamente, aí o sujeito chega e diz, não, mas você está negando Cristo. Não, tudo é por Cristo. Cristo é o fundamento mais profundo, invisível da Santa Igreja. Ele podia fazer tudo sozinho? Podia. Deus pode fazer tudo sozinho? Pode. Mas ele não quis fazer assim. Ele quis deixar, né, um fundamento visível, alicerces, né, visíveis da Santa Igreja, uma hierarquia. Ele quis deixar isso, né? Isso não tira o lugar dele, né? Como a gente já explicou aqui tantas as vezes, qualquer empresa, qualquer clube, qualquer cidade precisa de uma liderança. A igreja também precisa de uma liderança para sobreviver. Nenhuma instituição duraria tanto tempo se não tivesse, né, liderança. Então a igreja foi fundada sobre Pedro, né? E os apóstolos em comunhão com ele. O texto lá em Mateus 16 diz claramente isso, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, todo o contexto ali de Mateus 16 está mirando para Pedro. A frase do versículo 19, eu te darei a chave do reino dos céus. A mutilação protestante acha que não. Como é que Cristo ia dizer, eu me darei, né, a chave do reino dos céus? Olha como fica fácil, porque pela lógica, toda tese protestante já cai por terra. Cristo não ia dizer, não ia fundar a igreja sobre ele mesmo, no versículo 18 e no versículo 19, iria dizer, eu te darei a chave do reino dos céus, né, para ligar e desligar. Ou seja, deu toda a autoridade, né, à Santa Igreja. Em Mateus 18, versículo 17, aquela correção fraterna, Jesus Cristo deixa a última palavra com a igreja. Que se aquela pessoa não ouvir a igreja, seja considerado um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus Cristo está deixando, né, essa autoridade na Santa Igreja. Aí o protestante diz, não, Jesus Cristo apontou para ele mesmo. Pela lógica, a gente refuta isso com muita facilidade, né? Jesus Cristo está apontando para ele mesmo. Aí eu perguntei para os protestantes nos comentários, se Cristo ia fundar a igreja sobre ele mesmo, ele precisaria da confirmação de Pedro? É uma pergunta, né? Ele ia esperar uma confirmação de Pedro para fundar a igreja sobre ele mesmo. Olha só que tese, né? Então, seria muito melhor ele ter fundado a igreja na hora do batismo, quando ele saiu da água, que o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Então, seria um momento mais, digamos assim, adequado para fundar a própria igreja sobre ele mesmo. Mas não, ele esperou esse sinal do Pai, né? Foi o Pai quem te revelou isso, Simão, né? Ou seja, o Pai, é como se o Pai tivesse falado para ele, olha, eu vou dar um sinal, o sinal vai ser esse camarada aqui. Quando esse camarada confessar, né? Ter essa confissão de fé sobre você, aí sim, esse cara vai ser, né, a pedra visível da igreja. O texto é claro, né? Se Cristo ia fundar a igreja sobre ele mesmo, não precisaria da confirmação de Pedro. Aí o protestante traz um texto de Santo Agostinho. Não, Santo Agostinho está dizendo que a igreja foi fundada não sobre o homem, né, Pedro, mas sim sobre a confirmação de Pedro. Olha que coisa bonita, né? Sim, Santo Agostinho está certo, né? Só que o protestante está deformando a fala de Santo Agostinho. Em nenhum momento Santo Agostinho está, né, negando a autoridade de São Pedro. Santo Agostinho é aquele que diz, olha, Roma locuta causa finita. Santo Agostinho é aquele que diz assim, eu não creria, eu não acreditaria no Santo Evangelho se isso não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho não está negando a autoridade da Igreja Católica de forma nenhuma. E nem está negando a autoridade de São Pedro. Ele está dizendo que a igreja foi fundada sobre a confirmação de Pedro. Isso está negando Pedro? Como eu disse para o protestante, como é que você vai separar a confirmação de Pedro, né, a confissão de Pedro, de Pedro? Olha só que mutilação, né, protestante, né? Então eu vou separar a confissão de Pedro de Pedro. Eu até usei, né, um exemplo. Alguém que comete um crime de racismo. Alguém cometeu um crime de racismo. E essa pessoa vai ser presa, vai ser punida.
Já pensou se um advogado disser, não, peraí, não foi essa pessoa que cometeu o crime de racismo. Não, peraí. Foi a frase dela, foi a afirmação dela. Então, quem vai ser preso é a afirmação da pessoa. Olha que mutilação que o protestante faz, né, cara? Para se manter no erro. Então, olha, a igreja não foi fundada sobre Pedro, mas sim sobre a palavra dele. Foi Santo Agostinho que disse. Não, Santo Agostinho não quis dizer no seu espírito protestante. Santo Agostinho não está falando com o espírito protestante. Santo Agostinho é católico. Como eu disse para ele nos comentários, daqui a pouco você vai chamar Santo Agostinho de herege. Porque o que Santo Agostinho vai falar depois, né, sobre a igreja, sobre a fé católica, esse mesmo protestante vai chamar ele de herege. Né? Ou seja, vai chamar ele de herege em determinado momento. Então ele usa um texto que supostamente favorece ele, mas supostamente, por quê? Porque ele está vendo com a visão, né, protestante, para defender o protestantismo, coisa que jamais Santo Agostinho defenderia. Né? Então veja, não, mas aí o protestante quer separar Pedro da confissão dele. Isso é impossível, como eu já usei esse exemplo. Se alguém comete um crime verbal, a pessoa não vai punir o que a pessoa, né, falou, né? Vai punir a pessoa. Né? Cometer um crime de racismo, vai ser preso. Não é a palavra da pessoa que vai ser presa, a afirmação. Então veja, não existe isso de dizer, não, a igreja, na visão protestante, não, a igreja foi formada, foi fundada na confissão de Pedro. Ué, mas você vai separar a confissão de Pedro? De que forma? Como é que você vai mutilar isso aí? Então, Pedro confessou, né? Não faz nenhum sentido. Cristo esperou um momento da confirmação de Pedro para fundar a própria igreja sobre ele mesmo. Olha só que absurdo. E além disso, o versículo 19 diz, não, eu me darei a chave a mim mesmo. Eu que vou ligar e desligar. Veja, o texto ali de Mateus 16 gira em torno da pessoa de São Pedro. Né? E a lógica que a gente está usando aqui, isso é irrefutável. Né? Como é que você vai separar a confissão de Pedro de Pedro? Não tem como, né? Não tem como. Eu já dei esse exemplo. Você comete um crime verbal, você vai ser punido. Ninguém vai punir a sua afirmação. Né? Vai ser você que vai entrar no pau. Né? A mesma coisa é Pedro. A igreja, fundada sobre a afirmação de Pedro, que os pais da igreja querem dizer, mas os pais da igreja não estão negando Pedro, como o protestante nega. Veja, essa visão protestante errada. Ele está pensando que Santo Agostinho está negando a autoridade de São Pedro. E não está. Os outros pais da igreja confirmam isso perfeitamente. São Cipriano de Cartago, por exemplo, né? O defensor da unidade, vai dizer com toda clareza, né? Cristo edificou a igreja sobre Pedro, né? Para manifestar a unidade. Ou seja, não existe isso de separar a afirmação de Pedro de Pedro. Isso é uma mutilação, né, protestante. Beleza, meus irmãos? Aí não tem jeito, né? Aí fica fácil de refutar os irmãos protestantes. Pela lógica, pela Sagrada Escritura, pela patrística, em todos os sentidos, os protestantes são, né, refutados e querem permanecer na cegueira porque quer. Porque Cristo disse, eu te darei a chave do reino dos céus. E Cristo não disse, eu me darei a chave do reino dos céus. Embora espiritualmente ele é o fundamento de tudo, como a gente já sabe. Mas biblicamente, o que ele deixou para nós foi Pedro como, né, a pedra visível. O homem que tem as chaves, sobre o qual é preciso estar em comunhão para não correr em vão, diz o apóstolo Paulo, né, para não correr em vão. Fora da igreja. Né? Fora da igreja, Santo Agostinho diz isso em outro texto, fora da igreja não há salvação. Então esse mesmo protestante vai chamar Santo Agostinho de herege. Logo ele vai chamar Santo Agostinho de herege quando ele vê os textos de Santo Agostinho. Ele provavelmente deve conhecer os textos de Santo Agostinho. Então, ele não concorda com Santo Agostinho. Ele está só tirando proveito desse texto, colocando a visão protestante dele, mas ele, na realidade, ele não concorda com Santo Agostinho, porque se ele concordasse com Santo Agostinho, ele era católico, apostólico romano, como Santo Agostinho era. Entende, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis refutar nesse vídeo. Porque tem um protestante usando a patrística nos comentários, e é uma forma mais difícil que ele está encontrando de refutar os católicos com a patrística, porque a patrística é católica. Então, como é que ele vai refutar os católicos com a patrística?
Repito, Santo Agostinho não está desprezando a autoridade de São Pedro, como os protestantes fazem, né? Santo Agostinho não está fazendo essa divisão como os protestantes fazem, na visão, né, protestante. O protestante quer negar de todo jeito São Pedro, porque se ele aceitar que a igreja foi fundada sob Pedro, ele precisa ser católico, então ele precisa defender o dele, né? Mas Santo Agostinho não está indo contra, né, São Pedro, porque Santo Agostinho não está fazendo nessa divisão, com essa mentalidade, né, protestante. O protestante quer jogar a sua visão ali em cima. Como eu disse, logo logo vai encontrar coisas de Santo Agostinho que ele vai dizer, não, isso aqui é heresia. A mesma coisa que ele fez com São Cirilo. Trouxe, né, um texto de São Cirilo, depois chamou os pais da igreja de herege. Então é essa, né, a mentalidade protestante. Vai a um determinado momento com a sua visão protestante, né, deformada. Quando for encurralado, aí ele diz, não, esses pais da igreja aí não têm credibilidade. É simples assim, entendeu? Para permanecer no erro, né, o camarada faz todo tipo de manobra, né? De manobra para permanecer no erro. Mas a verdade é uma só. Não tem como fugir da verdade. Não tem como fugir da verdade. Cristo, para fundar a igreja sobre ele mesmo, não precisaria da confirmação de Pedro. Olha só, né? Se Cristo ia fundar a igreja sobre ele mesmo, para que ele esperar o momento da confirmação de Pedro? O sinal do Pai, né? E por que ele disse a São Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus? Sem contar os outros textos que a gente está cansado aqui de repetir. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.